todos ao ponto olímpico. E hoje eu vou conversar com o professor Halcinei, que é graduado e tem mestrado, especialização em educação física, professor da Unifor. Tudo bem, professor? Primeiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Eu que agradeço aí o convite, poder estar falando aí de algo que eu vivo no meu dia a dia, né, que é essa área da gestão desportiva, a área do esporte. Muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, professor. E já para começar, é nosso tema, é o seu tema, e eu queria saber como o esporte entrou na sua vida. Queria que o senhor comentasse para a gente. Bacana, né? Bom, eu particularmente, minha vocação inicial era ser padre, né? Então, eu estudava no colégio de padre, queria ser padre, mas nessa escola, um professor de educação física, ele capitaneou lá os alunos mais altos, né, e que atendiam, né, ao biotipo de jogadores de voleibol na época, e me convenceu a participar do projeto, e eu fui, me destaquei como atleta, como jogador. Fomos 2 vezes campeões dos Jogos Escolares, né? Isso era uma escola pública. E daí eu fui convidado a jogar no clube, fui para o Clube Náutico Atlético Cearense, isso no início da década de 80, favoreceu, assim, estudar numa escola particular, no antigo 2º grau, hoje ensino médio, e acabei me apaixonando pelo esporte, e sem, claro, desisti ainda de ser padre, mas quando eu descobri que existia essa profissão de educação física, que na época existia um curso de educação física que era na Unifor, então eu desisti da ideia de ser padre e acabei, assim, abraçando a educação física como a minha profissão, a minha vida, e o voleibol me favoreceu muitas coisas, desde a questão de estudar na Unifor, em que o clube que eu jogava me dava a condição de eu receber um valor referente ao que eu desenvolvia dentro lá do clube, que era uma escolinha de voleibol, e custear a universidade, e foi me abrindo portas profissionais até eu chegar hoje na universidade, né, como chefe lá da divisão de atividade esportiva. Professor, eu queria que o senhor falasse, assim, o senhor enquanto introduzido na vida como atleta, qual a importância, assim, do esporte? Qual foi a importância, qual é a importância do esporte, não só para a sua formação como atleta, mas como cidadão, como homem? Eu costumo dizer assim que o esporte, algumas pessoas, alguns estudiosos na área da educação física não gostam da palavra que eu vou falar agora, mas eu não tenho nada contra. Então, o esporte é uma ferramenta poderosa. Então, enquanto ferramenta, você pode utilizar assim com diversos fins. Então, particularmente no meu caso, né, o esporte me alavancou profissionalmente. Então, ele tem também essa possibilidade, enquanto ferramenta, de proporcionar, né, uma atuação profissional na área do esporte. Então, o esporte também, a gente tem o esporte como profissão, como eu já falei, né? Então, hoje, por exemplo, essa área da gestão desportiva, desde lá do que a gente chamou da década do esporte, né? Que foi desde o Pan-Americano do Rio de Janeiro até a realização das Olimpíadas em 2016, então a gente chama isso da década do esporte. Então, nós não tínhamos gestores no Brasil na área esportiva. Nós tínhamos muitos treinadores, muitos professores de educação física, muitos profissionais de educação física, diretamente ligados à área da gestão, nós não tínhamos, né? Então, abriu essa oportunidade, é uma das facetas do esporte, né? Essa área da gestão, e foi necessário, então, algumas empresas que não eram dessa área migrarem para a área esportiva e trazerem até pessoas de fora para nos ensinar, né, sobre o que era gestão desportiva. Naquele momento no Brasil, talvez nós tivéssemos aí 3 empresas, né, que trabalhassem realmente com a área da gestão. Nós temos também o esporte, se a gente pensar como um conteúdo, um componente curricular da área da educação. Então, hoje, por exemplo, nas escolas, no ensino fundamental, séries terminais, né, o ensino médio, a obrigatoriedade das aulas de educação física. Teoricamente, essas aulas deveriam promover, que eu chamo assim, de uma alfabetização esportiva para os nossos brasileirinhos, né, mas isso não tem funcionado como se esperava, né? Então, eu costumo dizer que o esporte dentro das escolas, como componente curricular, ele não atende ainda às suas necessidades como um alfabetizador esportivo, né, tornando esse aluno um aluno culto na área do esporte, conhecedor do esporte, um aluno que seja entusiasta pela prática desportiva, né? E a gente vê que 60% da nossa população é sedentária, e como é que isso é possível se a gente tem uma quantidade enorme de alunos dentro das escolas? Principalmente assim, ele ser pelo menos apaixonado pelo esporte, ou entender a necessidade do esporte. E talvez esse seja a grande dificuldade hoje dentro do cenário brasileiro, né? Que essa população dentro da escola não recebe essa formação, e o esporte continua sendo algo que pode ser descartado. Também, não só profissão na área de atuação profissional, mas também profissional da
área do desporto, são os atletas profissionais. A profissionalização no Brasil ainda do esporte é deficitária, então os nossos grandes atletas, eles vão embora do país quando eles querem ter um desenvolvimento, mesmo desportivo, ou sobreviver da questão do esporte como profissão. Muitos deles, aqueles que têm competência maiores, eles saem para poder fazer o que a gente chama de pé de meia lá fora, e depois, em fim de carreira, normalmente eles voltam, então voltam para uma temporada e depois vão embora. Tá? Então essas são as vertentes, né, que a gente tem aí na área relacionada ao desporto. Talvez tenha esquecido de uma ou outra, mas eu considero que essas são as mais importantes. A gente vai avançar um pouquinho, professor. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. O senhor treinou a equipe de vôlei feminino da universidade, acho que foi até 2013, por aí, mais ou menos. Isso. E eu queria que o senhor relatasse essa sua experiência enquanto treinador ali mais próximo. E juntando essa pergunta, eu queria que o senhor falasse se a universidade hoje, assim, não só a Universidade de Fortaleza, mas todas aqui no estado, teriam condições de preparar bem esse atleta para voos maiores, profissionalmente falando, se assim o senhor me entende. Minha experiência foi muito positiva, né? Porque o desporto universitário, ele tem uma característica, né? Você não trabalha somente com o atleta, né? A gente trabalha com o aluno-atleta, né? Então a gente tem que acompanhar essa jornada acadêmica e essa jornada de atleta que é cobrado. A gente tem uma cobrança muito grande, né? São atletas que são cobrados por rendimento, mas eles são cobrados também academicamente, e alguns têm ainda uma terceira jornada que seria, por exemplo, os estágios obrigatórios ou não obrigatórios. Então, a minha experiência dentro do desporto universitário, ela foi muito positiva. Eu acho que eu vejo como uma das válvulas de escape para o Norte e Nordeste, em termos de treinamento de atletas do desporto universitário. Só para você entender, Flamarion, nós somos classificados no Comitê Olímpico Internacional, o Brasil, como um país de formação clubista, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos o CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, que a Unifor hoje está vinculado. Então, o CBC cuida dessa formação, mas nós temos a CBDU, que cuida do desporto universitário. Mas nós somos classificados como um país em que forma por meio dos clubes. Mas nós não temos clubes no estado do Ceará, né? Então, quem vai assumir isso? A escola. A escola não atende mais essa necessidade. Então, hoje, as universidades, especificamente a Universidade de Fortaleza, tem um programa de desenvolvimento esportivo. Então, essa minha experiência como treinador me levou a conhecer esses programas, a necessidade de desenvolver esses programas, de colaborar com eles, e isso também me deu muita experiência na área da gestão. Professor, só um gancho que o senhor deu agora. Com a ausência desses clubes, então, a base ela fica mais deficitária? Totalmente, Marião. Você pegou a ferida, né? Você colocou o dedo na ferida, né? Nós não temos hoje atletas formados em clubes. A gente deve muita formação desses meninos a programas sociais, a projetos sociais, a professores que eu chamo abnegados em algumas modalidades, que disponibilizam o seu tempo sem uma remuneração, às vezes adequada, sem remuneração, para treinar esses meninos, né? Nós conhecemos alguns projetos, especificamente na área do voleibol, tá? E antigamente a gente recebia, por exemplo, eu quando entrei na Unifor, eu pegava atletas das escolas, escolhia as atletas, levava para a Unifor, preparava essas meninas do juvenil para assumir a categoria adulta. Aí nós tínhamos outro treinador, o professor Carlão. E hoje eu não consigo mais, a gente não tem mais onde catar atleta. As escolas não formam mais. Eu digo assim, que eu comecei a receber atletas da Unifor, antigamente eu recebia elas formadas, hoje e aí eu comecei a receber deformadas. Atletas que levam um ano dentro da universidade, dos treinamentos, para poder entender o que é ser um atleta. Então você tocou num ponto importantíssimo, né, que é essa formação. Nós não temos mais, infelizmente. E com relação ao desporto universitário, né, a Unifor hoje tem esse programa de formação de atletas. É um programa de sucesso, porque nós temos uma infraestrutura de primeiro mundo, nós temos as condições de treinamento com equipamentos e materiais que não faltam aos atletas nem aos professores. Nós temos, porque a gente acha que atleta só precisa de bola e quadra para treinar, não, né? Mas a gente tem um aparato por trás disso, então nós temos uma academia que ele pode usufruir, alguns atletas recebem auxílio alimentação, outros têm alojamento, outros têm planos de saúde, e nós temos os cursos da Unifor, da área de saúde, que nos dão suporte, né? Como a própria fisioterapia, que é um grande parceiro, a área de nutrição. Fora isso, né, nós temos os melhores treinadores. Então, nossos treinadores hoje são treinadores reconhecidos nacional e internacionalmente, né? Então, nosso técnico de futsal feminino é o técnico da seleção brasileira. O nosso técnico do basquete masculino é o técnico foi técnico da temporada passada do basquete cearense, hoje é o assistente técnico, mas trabalha com as categorias de base. O basquete feminino é
o técnico das seleções cearenses. Então, todos eles têm nossos treinadores de atletismo são reconhecidos internacionalmente. Então, hoje, eu acredito sim, que na sua resposta, dando a sua resposta, a gente prepara bem esses meninos aí para a carreira desportiva. Professor, a gente está, infelizmente, chegando ao fim, a gente poderia ficar aqui falando por mim, o seu conhecimento é vasto. Mas uma última pergunta para o senhor discorrer, o senhor fala dessa preparação dos atletas, de um modo geral, recente, pré-pandemia. Eu queria que o senhor destacasse como está sendo essa preparação dos atletas durante a pandemia. Realmente, assim, para a gente foi um susto, né? Não só para a gente do setor esportivo, eu acho que para todo mundo. Então, rapidamente, a universidade, né, ela nos proporcionou condições da gente pensar em como que a gente poderia amenizar essa situação, e a gente utilizou vários recursos, né, para a gente não parar e esses atletas não terem prejuízo. Então, no primeiro momento, a gente achava que aquilo ia durar pouco, então a gente fez o seguinte: não, olha, vamos dar esse mês de férias e depois a gente volta. E quando a gente viu que não ia voltar, a gente teve que se organizar. E aí os professores começaram a promover, então, treinamentos por meio do virtual, treinamentos técnicos e treinamentos físicos. A universidade forneceu essa ferramenta, proporcionando que os professores entrassem em contato com os atletas e os acompanhassem nos seus treinamentos. Nós promovemos, por meio da divisão, várias reuniões a cada 15 dias com esses atletas. Então, nós levamos temas que impactavam diretamente aquele momento que eles estavam vivendo na pandemia enquanto atletas. Então, nós levamos psicólogos para falar, fisioterapeutas, médicos, terapeutas, preparadores físicos, fisiologistas. Então, a gente sempre estava preocupado com o bem-estar desse atleta. Também nós pudemos emprestar os nossos materiais para os atletas. Então, aqueles atletas que queriam, por exemplo, levar uma bola de basquete, levar peso, né, levar os halteres, ou materiais que pudessem fazer com que ele tivesse uma perda menor nesse período, nós proporcionamos isso, né? A universidade, então, proporcionou isso para diminuir esse impacto. Voltamos, começamos a treinar, né, e de novo vem a segunda paralisação. E aí, como a gente já estava mais preparados para esse momento, a gente conseguiu desenvolver outras ferramentas, né? Como, por exemplo, a gente sabia que, não naquele momento mais crítico, mas que as atividades ao ar livre estavam liberadas. Então, os professores conseguiam acompanhar esses atletas nesses momentos de treino ao ar livre, né? As academias foram liberadas, então os atletas estão dentro das academias. Até 3 pessoas hoje podem fazer atividade ao ar livre. Então, eles também estão articulando isso, né, de uma forma que não só o componente físico, mas o técnico também seja privilegiado, né? Então, foi um sofrimento grande, está sendo, mas eu acho que a perda está sendo minimizada por meio dessas ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Os nossos atletas não têm contratos profissionais com a gente, eles são nossos atletas universitários. Então, no ano passado, por exemplo, a nossa equipe de voleibol jogou a Superliga C, não a nossa equipe, os atletas e o treinador convidados por outras equipes. Então, elas foram, participaram. Os nossos atletas de atletismo foram convidados por outros clubes. Então, na verdade, muitos deles também estão em movimentação. Hoje, nossa equipe, nossos atletas de futsal estão representando o Sumov, inclusive isso é uma matéria recente, no Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino. Então, na verdade, a gente também utiliza essa possibilidade delas representarem, jogarem por outras instituições para não ficarem paradas. Excelente. Professor, eu queria agradecer ao senhor, o seu tempo, sua disponibilidade. Foi muito pertinente sua fala, sua participação. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, né? E me coloco sempre à disposição. Se for para falar dessa área tão importante que eu considero, podem contar comigo. Mesmo no meu tempo escasso, eu encontro tempo para vocês, com certeza.